Eu acabei de finalizar esse design que eu fiz no Figma e agora eu preciso transformar ele em um site. Normalmente eu construiria esse design elemento por elemento e provavelmente me tomaria algumas boas horas. Mas como eu sou uma agência de uma pessoa só, ou então uma urgência, eu gosto de economizar tempo. Time's money! Então é por isso que eu vou utilizar um novo plugin chamado Figma para o Wix Studio para converter o meu layout estático em um site bonitão, responsivo no Wix Studio. Então bora lá! Uhul! Então a primeira coisa que a gente vai entender é como acessar esse plugin. Eu estou aqui no meu painel do Wix Studio e eu vou criar um novo site em branco, tela em branco do Wix Studio. Beleza, agora ele criou um layout novo aqui para mim no Wix Studio. Eu vou clicar aqui nessa logo aqui do Wix Studio, vai aparecer esses 3 pontinhos, vou clicar neles e vim aqui em ferramentas, importar do Figma. E aí você pode ver que ele adicionou uma logo aqui do Figma aqui embaixo e vou copiar ele. Eu vou pegar a URL desse meu arquivo do Figma e vou colar a minha URL aqui. Vou clicar em conectar e beleza, agora eu conectei os dois arquivos, tanto o arquivo do Figma quanto o do Wix Studio. E agora eu vou vir aqui no Figma com o meu design já pronto. Eu vou clicar aqui nesses ícones aqui, ó, que tem vários elementos aqui, escrito recursos. Vou clicar nele e vou vir aqui em plugins e pesquisar, ó. O meu já apareceu porque eu tinha pesquisado antes, mas se não aparecer no seu, você vem aqui em Figma to Wix Studio que vai aparecer. E aí ele vai aparecer essa interface aqui do plugin e é super simples de seguir com o processo. Eu vou aqui clicar em Setup e aqui ele está mostrando aquela parte que a gente já fez de conectar a URL, né? Então eu vou falar aqui que eu já fiz isso, vou clicar em próximo. E uma coisa importantíssima de você fazer, eu acho que nem dá para fazer se você não fizer isso, é você setar os valores da largura do design aqui no Wix Studio exatamente igual ao seu design do Figma. Então, ó, se eu clicar aqui no meu design, vou clicar aqui nele inteiro e você pode ver que o width dele aqui é 1280. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Por coincidência, o meu também já é, o padrão do Wix Studio já é 1280. Então, nesse caso aqui, eu não vou precisar fazer nada. Mas é importantíssimo que a largura esteja exatamente igual, porque senão o seu layout não vai ficar consistente, né? Então, agora eu vou começar a minha exportação, no caso, né? A primeira coisa que ele recomenda que você faça é você exportar os estilos. Então, eu vou clicar aqui, né? Já que é o primeiro, não tem por que eu não seguir a recomendação. Então, eu vou clicar aqui Export Styles. E aqui, ó, ele já identificou todas as cores que a gente está utilizando nessa página e todas as tipografias também. Então, eu vou clicar aqui em Exportar Estilos. Beleza, os estilos foram exportados. Agora, eu vou voltar lá no Wix Studio e vou clicar aqui em Atualizar Importação. Aí, ó, você viu que ele já identificou todas as cores e fontes. Eu vou clicar nessa opção aqui, aplicar estilos ao site. E nesse caso aqui tem algumas fontes que eu não tenho aqui instaladas no Wix Studio. Então ele dá a opção de você fazer o upload dessas fontes ou continuar sem as fontes. Nesse caso eu vou deixar sem as fontes mesmo e aí ele vai substituir automaticamente por alguma fonte do sistema. Aí, beleza. Cores foram importadas, ele mostra aqui pra gente. Vou fechar isso aqui e vou abrir aqui de novo esse elemento do Figma. Beleza, agora que a gente exportou as cores, a gente pode começar a nossa brincadeira. Então, vamos começar exportando um frame. Tem dois possíveis caminhos que você pode seguir. Você pode exportar um frame ou você pode exportar um wireframe. O que é um wireframe? O wireframe é um esboço do site. E aí, ó, vou mostrar para vocês que fica muito mais claro mostrar na prática. Aqui, ó, tô com um wireframe aberto e como vocês podem ver, ele é um esboço do site para você só chegar aqui e alterar os textos, as imagens, as tipografias, mas basicamente a estrutura básica do site, né, já tá toda montada. E aí tem aqui até as páginas de termos e condições, política de privacidade, e aí tudo pronto só para você chegar e alterar. E o mais legal disso aqui é que a equipe do Wix Studio fez vários tipos de wireframes. Não tem somente de landing pages, que foi esse que eu te mostrei. Tem
outros aqui, ó, tem para OnePage, tem um kit completo de wireframes e tem um para CMS, para sites do tipo CMS, né? Sites aí com páginas dinâmicas e etc. Mas voltando aqui do nosso parênteses falando o que eram os wireframes, depois eu vou voltar neles para falar um pouquinho mais. O outro estilo de exportação que você pode fazer é exportar um frame, e é isso que eu vou fazer agora. E aí vocês viram que eu cliquei e ele identificou toda a nossa página justamente porque a gente selecionou ela aqui no Figma. Se eu selecionar, por exemplo, só essa opção aqui, ó, essa aba chamada Vision, ele vai selecionar para exportar somente ela. Ó, vou selecionar aqui o nosso banner para exportar e vou exportar. Eu poderia exportar a página inteira de uma vez assim. Só que eu tive melhores experiências exportando seção por seção. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui em Export Frame, ele já exportou pra gente. Aí a gente vem aqui no Wix Studio, atualiza a importação e ó, já apareceu pra gente aqui o elemento que a gente exportou. Ele vai te perguntar se você quer adicionar ele como uma página, como uma seção ou como um container. Nesse caso aqui, como eu tinha mencionado, né, a gente vai exportar de seção por seção, então eu vou adicionar ele como uma seção mesmo. Clicar aqui em adicionar ao site. Olha aí, ó, nossa exportação já foi concluída. Ele tá assim porque o background é branco e os elementos de texto também são brancos, então vou trocar aqui, ó, rapidão, colocar preto e aí, ó, já apareceu os elementos exatamente como a gente tinha colocado lá no Figma. Vocês não têm noção do adianto que isso aqui é. Vocês viram aí que em pouquíssimos cliques, com zero esforço praticamente, eu já implementei uma seção na minha página. E eu poderia ter implementado a página inteira. Eu vou fazer um teste com vocês depois no final desse tutorial, implementando a página inteira, ver se funciona bem também. Eu vou só trocar aqui a cor do background da página inteira, ao invés de uma seção, né? Vou colocar preto e tudo. Ele alterou o background da página, só que as seções ainda estão definidas com a cor branca, né? Então por isso que elas continuaram brancas, ó. Vou reduzir aqui, aí beleza. No caso aqui, como eu não vou utilizar essa seção de cabeçalho, eu vou excluir ela e vou fazer o mesmo processo de importação com esse cabeçalho que a gente fez aqui no Figma. Então eu vou clicar nele, já apareceu aqui, ó, para mim exportar. E aí eu venho aqui no Wix Studio, atualizar a importação e aí, ó, já tá aí o nosso elemento de cabeçalho. Vocês viram que ele adicionou aqui embaixo, né? Porque a gente adicionou ele depois. Eu vou trocar a ordem dele aqui, ó. Vou jogar ele para cima. Eu posso inclusive renomear essa seção que ele adicionou para cabeçalho, beleza? Essa aqui eu posso colocar primeira dobra. Então vocês viram aí que é super simples de fazer essa exportação. Eu vou agora exportar a página toda e vamos ver como é que se sai. Para fazer isso eu vou selecionar aqui, ó, todo o frame dela aqui e vou clicar em Export. Agora eu venho aqui no Wix Studio, atualizar a importação e aqui, ó, vocês viram que ele já identificou a nossa página completa. E eu vou selecionar aqui para ele adicionar como página, dessa vez não como seção. Clicar em adicionar ao site. E eu vou pausar a gravação aqui enquanto ele faz a nossa importação, nesse caso, né? E já volto com vocês. Alguns momentos depois. Concluída a nossa exportação, demorou aqui 2 minutinhos no máximo. E aí, ó, ficou com essa seção aqui que eu não lembro se eu tinha excluído, mas eu vou excluir ela aqui, só por precaução. Mas o mais legal de tudo isso é como ele adiciona os elementos e como ele interpreta os elementos. Então, ó, por exemplo, ele entendeu que esse negócio redondo aqui era para ser um botão, né? E realmente ele colocou já como um botão. Aqui eu já consigo alterar todas as copies. Então, ó, editar texto, ó, já consigo escrever aqui. E aqui para baixo, né, que a gente não tinha mexido, ele trouxe as imagens. E aí, ó, essa imagem aqui ficou um pouquinho quebrada. Mas mexendo um pouco aqui, eu já vi que é bem tranquilo de arrumar. Ó, se eu selecionar essa imagem aqui que veio comprida demais e só excluir ela, vocês já viram que ele já ficou correto da forma que a gente estava esperando, né? E aqui para baixo tá praticamente todos os elementos 100% iguais que a gente tinha feito lá no layout. Uma coisinha aqui ou outra, mas na verdade, pra ser sincero com vocês, eu não vi nada que tá muito diferente aqui. Ó, a única coisa são essas fotinhas aqui que ele não exporta as molduras, né? Então a gente teria que colocar essas molduras aqui pelo Wix Studio, mas o trabalho
que demoraria algumas horas para a gente fazer, ele já fez aqui em pouquíssimos cliques. Então eu vou pedir aqui 1 minuto de silêncio para a gente apreciar o que ele acabou de entregar para a gente em só alguns cliques, né? Mentira, 1 minuto de silêncio não, mas palmas aí, editor, pelo menos. E essas questões aqui da imagem, por exemplo, pode ter sido vacilo meu, na verdade. Eu posso ter colocado alguma imagem que estava sobrepondo a outra na hora que eu estava personalizando. Então, toma cuidado com isso, que os elementos têm que estar bem certinhos e bem alinhados no Figma para você conseguir ter um bom resultado aqui no Wix Studio também. E é por isso que eu separei algumas boas práticas no Figma para você fazer uma boa importação no Wix Studio. Então, a primeira recomendação que eu te dou aqui é seguir os wireframes, aqueles que eu te mostrei lá no começo do vídeo. E os wireframes, eles vão te dar uma base muito sólida para você construir os layouts a partir deles. Eu achei sensacional essa possibilidade de você construir com eles. E se eu fosse construir layouts, eu só construiria com wireframes, sem dúvida nenhuma. E a gente vem aqui para a nossa segunda dica, que é você deixar o layout organizado no Figma. Você tem que manter ele organizado, porque se ele virar uma bagunça ali, tiver pouca ordem aqui, ó, por exemplo, ó, abri esse layout aqui para vocês para mostrar como é que você não deve fazer para você organizar os seus layouts. Esse aqui é uma página de vendas que a gente fez a implementação. E aqui, ó, você está vendo que os elementos estão todos jogados aqui, ó. Não tem nenhuma ordem aqui. E, claro, nada contra a designer que fez esse layout. Inclusive, ficou muito bonito. Salve aí para Yasmin. Mas ele não foi feito para rodar no Wix Studio, né? Ele não é um layout que você importa e ele vai ficar redondinho lá no Wix Studio. Ele foi feito para outros propósitos, é por isso que ele não tem essa organização que eu estava mencionando. Já, por exemplo, esse layout aqui que eu exportei lá para o Wix Studio, eu segui um wireframe para fazer ele. Então, ó, você vê aqui que ele está na estrutura certinha. Então, é por isso que os elementos, quando eles vão para lá, eles vão certinho também. A outra dica é você não deixar os elementos se sobreporem no Figma, porque isso vai prejudicar o layout. Novamente, bate naquela tecla da organização. Outra boa prática é você setar a largura igual a do Figma com o Wix Studio, exatamente como a gente tinha feito lá no começo, dessa forma aqui, ó, essa largura aqui. Usar sempre o auto layout para agrupar os elementos. Isso aqui é uma dica que eles dão na documentação, inclusive. Você vê aqui que o próprio wireframe, ele usa essa opção auto layout aqui para separar os elementos. E aí essa questão aqui, se você não entende de Figma, não precisa se preocupar. Mas se você entende de Figma, faça os seus layouts em auto layout. E a sexta dica é para você se especializar. Tem aqui a documentação do Wix Studio com essa questão do Figma. Aqui eu tenho todas as informações. Você consegue ver aqui coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Por exemplo, aquela questão das molduras lá, ele fala aqui que não funciona mesmo. Então ele vai exportar só as imagens e as molduras você faz lá mesmo no Wix Studio. Ó, ele fala aqui até como que você faz para o seu elemento parecer ser exportado como um botão, né? Então, aqui, ó, símbolo, ele deve se parecer com um símbolo ou um frame com um elemento de texto dentro e uma cor para esse símbolo ou frame. E se você quiser, você pode dar uma traduzida aqui nessa página e dar uma olhada melhor todas essas explicações, caso você seja um designer que está interessado em fazer layouts no Figma, ou caso você seja um web designer e queira se especializar mais também. E não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acham do Figma, o que vocês acham desse universo de Figma. A gente quase nunca fala de Figma aqui no canal, porque a gente entende que você não necessariamente precisa dominar o Figma para ter bons resultados com web design, mas ele sem dúvidas é uma ferramenta muito útil que pode te salvar bastante tempo aí na questão do planejamento. Então eu acho muito interessante. Então deixa aqui nos comentários o que você acha de Figma e se você quer mais vídeos sobre Figma. Ah, um detalhe importante é que eu mesmo leio todos os comentários, beleza? Então deixa aí que eu vou estar esperando para ler, viu? E lá no começo eu tinha
mencionado desse kit de wireframe aqui. Esse aqui não é nenhuma página específica, não é uma landing page, não é uma one page, nem um CMS, mas é a junção de todas essas páginas. E aí você tem esses elementos aqui, ó, por exemplo, nessa seção do Hero, você tem várias formas de disponibilizar a seção Hero, né, que é a seção, geralmente a seção do especialista. Então, ó, várias formas de disponibilizar, e tem isso para todos. Então, por isso que eu achei muito legal, ó, tem esse estilo Bento Grid aqui, que é muito massa também. Então, ó, tem modelo para dar e vender aqui. Então, achei muito legal e fica aí essa menção honrosa a esse kit de wireframes que é gratuito, viu? Tudo aqui que eu mostrei nesse vídeo é gratuito. Mas aí você deve estar se perguntando, deve ter passado pela sua cabeça aí, como que fica a versão de celular? Nesse caso aqui, da importação do Figma. O Wix Studio tem um recurso muito legal chamado IA Responsiva. Vocês estão vendo aqui, ó, esse roxinho, IA Responsiva. E como esse layout, ele é um layout bem organizado e bem definido, né? As seções dele estão bem planejadas. Se eu colocar essa IA responsiva aqui, as chances são dela fazer uma responsividade aqui muito efetiva para a nossa versão. Eu fiz o teste aí, vou pedir para o Chico colocar aí na tela também. E aí, como vocês viram, ele gerou a versão de mobile. Isso aí demorou mais ou menos uns 3 minutinhos e já fez o nosso site ficar responsivo tanto no tablet quanto no celular. Aqui, lógico, tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, aqui embaixo, essa seção poderia estar uma embaixo da outra, né? Porque ela ficou muito pequena, né? Mas isso aí são ajustes menores, né? O trabalho maior já foi feito. E aqui, ó, no desktop também não tinha mostrado para vocês. Se eu reduzo bastante a tela, ele se adapta aqui perfeitamente. E outro ajuste que você faria também ao implementar o seu layout é mexer aqui nas animações, ó. Por exemplo, eu vou adicionar essa animação aqui. Eu quero que esse elemento de cima aqui, essa fita de cima, ela passe para a direita quando eu rolar o mouse e a de baixo passe para a esquerda. Então, para adicionar essa animação, eu vou clicar aqui em rolagem, adicionar. Vou adicionar essa opção de mover aqui e clicar em ajustar a animação. Aqui eu vou colocar ó, 270, a distância eu vou colocar bem curta. E aqui vou aumentar. Olha, aí vocês estão vendo que quando eu desço o mouse, ele já está mexendo ali, ó. Inclusive ele contabilizou como botão essa seção aqui, que eu achei que ficou bem legal, porque aí você passa e tem mais uma interatividade, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa com a seção de baixo, só que nessa aqui eu vou colocar 90 graus. Aí, ó, já está funcionando as duas quando eu desço o mouse aqui. E são esses tipos de ajustes que vão te restar depois que você fizer essa exportação do Figma e importar aqui no Wix Studio. Então fica muito mais tranquilo. Eu só vejo vantagens aí de ter um layout importado, principalmente pela questão da economia de tempo. Recentemente eu implementei uma página de vendas aqui da Escola de Sites usando o Elementor e eu levei 2 dias para fazer essa implementação. Eu peguei o layout que estava no Figma, mas eu tive ali que exportar cada elemento manualmente, cada imagem manualmente, e depois ir ali no olhômetro para medir um pouco os espaçamentos. Muito mais trabalho que eu tive. Então eu acho que por esse vídeo é isso. Fica aí a recomendação desse plugin do Figma para o Wix Studio e eu te convido a deixar aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Coloca aqui, fui ajudado. Fiquem à vontade para comentar aqui, porque eu gosto de saber, eu adoro colher feedbacks para cada vez mais estar trazendo vídeos melhores aqui para vocês. E também não esquece que esse vídeo aqui não foi de graça, tá? Eu vou pedir para você deixar um likezinho aqui. E no mais é isso. Muitíssimo obrigado. Meu nome é Diogo e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!